Estamos ao vivo! E aí, pessoas, neste domingaço, e este domingaço, nós vamos ter live surpresa! E o que mais é possível? Gente, quem tá chegando agora, seja super bem-vindo. Esse dia de hoje, né? 11 de agosto, um domingão! E a gente tá aqui para falar de possibilidades. E eu tenho uma convidada especial, uma convidada que é aquela pessoa que você fala assim, olha, eu tô indo fazer isso agora, uma aventura assim, você topa? Ela nem escutou a pergunta e ela já disse sim. Então, bem-vinda, Norma Sueli! Você está sendo chamada para vir participar deste lugar. Bora lá brincar? Se puder estar com a gente, venha! Temos surpresas! E o que mais é possível? Temos muitas surpresas! Hello, baby! Bom dia! Oi, Charlene! Seja bem-vinda! Olha, Norma, eu vou começar começando e depois eu explico para as pessoas entrarem na mesma sintonia, tá? Alguns meses atrás, abril, você me mandou uma carta, não foi um e-mail, não foi uma mensagem de WhatsApp, foi uma carta. E essa carta se originou porque você leu o meu livro E Se Ser Diferente For Uma Potência e Não um Erro. Confere? Confere. Você vai ter conhecido alguém mais divertida do que eu? Não. Para a gente tratar de assuntos sérios, mas ao mesmo tempo incluindo diversão. Esse é um dos meus alvos. Eu acho que tudo aquilo que você pode incluir na sua vida, independente da seriedade ou não, mas se você olhar para isso como eu posso me divertir aqui com isso, eu acho que a energia muda e ela flui de um espaço bem diferente, trazendo para a gente verdadeiras conexões. Então, por que eu falei do mês de abril e por que eu falei da carta que você me enviou? Hoje eu vou fazer algumas perguntas para você, mas que são perguntas que a gente vai deixar também de contribuição para as outras pessoas, para que elas saibam que elas podem pedir muito mais. E, além de pedir muito mais, que elas possam também saber que aquilo que ela pede, ela não cria exclusivamente sozinha. Nós temos aí um universo às nossas costas, nos apoiando, nos trazendo mais informações, mais recursos, mais possibilidades para a gente criar a nossa vida exatamente do jeito que a gente gostaria. E eu aprendi a fazer isso com Access Consciousness. Então, estou aqui representando Access Consciousness, né? Ó, 15 de abril, essa queridona que está aqui com a gente hoje, Norma Sueli, ela escreveu aqui, que é o e-mail carta, tá, gente? No meu WhatsApp. Boa tarde. Aqui, fazendo perguntas e acessando as consciências, perceba a necessidade... Posso ler? Eu não te pedi autorização. Posso ler? Tranquilo, você me permite tranquilo. compartilhar com o mundo a sua doçura? Perceba a necessidade de expansão quanto ao abril azul. Gente, abril azul foi o abril em prol das crianças autistas. Como uma adulta, um ser autista e escritora de um livro, que o meu primeiro livro também aborda esse tema, a Norma carinhosamente me mandou esta carta. Então, perceba a necessidade de expansão quanto ao abril azul. Na medida que percebi o quanto é necessário saber sobre a pessoa, o tema desse espaço tão único e especial. Receber e me permitir reconhecer as crenças e interessantes pontos de vista que ainda cultivo. Em razão disso, e por já haver lido o seu livro, me perguntei, como posso ser a contribuição neste abril azul? Surgiu a ideia de conversar com você do ponto de vista da prática com aplicação de barras.
da preparação do praticante na possibilidade de fazer o workshop dos processos corporais adicionais, que são os circuitos. Relato da pessoa que vive neste espaço, que sou eu, e a contribuição que isso significa para quem não vive não vive essa era sem a experiência de aplicar em pessoas autistas ou mesmo em mães, pais de autista, educadores e até outros transtornos específicos. Pensando nisso, gostaria de saber se você tem disponibilidade para fazermos lives abordando estes aspectos. O que você acha? Então, essa foi a maravilhosa mensagem, né? Eu brinco de carta, né, pela forma que ela escreveu. Então, a gente já vê que ali também tem uma escritora do outro lado. Uma pessoa que tem muita intimidade com as palavras, muita intimidade com as energias, e que criou, a partir desse dia 15 de abril, uma coisa que em Axis a gente chama 5 elementos da intimidade. Os 5 elementos da intimidade são compostos por honra, vulnerabilidade, permissão e confiança. Então, a norma, ela foi um convite para mim, porque eu já estava há meses trabalhando com muita ênfase, com muito... Oi, Jefferson, seja bem-vindo. Com muita ênfase nos 5 elementos da intimidade. Porque quando você cria isso com você, você está pronto para ser isso para as outras pessoas e convidar as outras pessoas também para esse lugar, para essas energias, para essas capacidades e habilidades que a gente desenvolve ali, da permissão, da confiança, da honra, da gratidão, da vulnerabilidade. E nesse espaço da vulnerabilidade, a Norma leu o meu livro, que foi publicado em novembro do ano passado, que eu falo que é o meu queridinho best-seller, E Se Ser Diferente For Uma Potência e Não um Erro, e que nesta terça-feira, dia 13 de agosto, sem justificativa, sem nenhuma significância, nós vamos lançar a primeira edição em inglês. What if being different is a power, not a mistake? Então, nós temos agora o livro em português e, a partir do dia 13, em inglês. Mas como assim, Gelisa, em inglês? A Norma participou comigo de quase um mês, né, que eu chamo de uma imersão individual das Marias Pidonas, porque nós somos, né, realmente Marias Pidonas do universo. A gente aprendeu que peça e receberás é uma lei universal. A gente aprendeu que peça e receberás quando você tem confiança, honra, permissão, vulnerabilidade, gratidão por você, lindo ser. Tudo pode acontecer da forma mais grandiosa do que o nosso cérebro poderia sequer imaginar. Então, Norma, eu não falei o tema que seria essa live. Gente, eu convidei ela para uma live surpresa para trazer para vocês como a vida nos surpreende quando a gente está em permissão. Então, a Norma estava em permissão para me escrever dia 15 de abril, a Norma estava em permissão para a gente fazer um mês inteirinho de live, porque o mês de maio, quem stalkear os nossos Instagrams aí, os nossos YouTube, acho que no YouTube também já tem algumas, a gente falou sobre tudo isso que é sobre facilidade, alegria e glória de criar a nossa vida a partir daquilo que a gente é, a partir daquilo que a gente de verdade gostaria de ver no mundo. Então, a gente quer ver mais pessoas conscientes das ferramentas de Axis para elas terem mais facilidade com o seu modo de funcionar. O modo de funcionar de uma mente neurodiversa é completamente diferente. Então, nós temos cérebros típicos e cérebros atípicos. Não é nenhum maior, nem menor, nem pior, nem melhor. São só diferentes jeitos de funcionar. Então, Norma, desde segunda-feira da semana passada, foi essa escolha irracional e também extraordinária de realmente parar o que eu estava ali fazendo e falar, ok, o que esse livro requer de mim? O que o mundo requer de mim? O que a consciência de verdade espera de nós, de todos nós? E aí veio, de uma forma muito, muito, muito doce, trazer
o livro em inglês. E como nós vamos ter o primeiro lançamento do livro impresso com sessões de autógrafo lá na cidade dessa moça, em Pernambuco, porque ela está lá costurando todas as conexões, todas as possibilidades, para que nós possamos compartilhar a nossa voz e colocar mais desse livro no mundo, eu falo que ela virou a madrinha do livro, tá? Porque ele tem grandes nomes, né, que fizeram parte, e nessa edição agora não tem como eu não falar dessa força, desse presente, desse brilho que a Norma Sueli também está trazendo para essa edição em inglês, porque ela me trouxe perguntas para que a Gelisa tivesse, sim, a cara de pau de ir lá e falar assim, como assim? Essa pessoa já vai lançar este livro em inglês? Yes! Eu escolhi isso. E a Norma fez parte desse processo, a gente construiu, né, meses atrás, todo o movimento para que isso viesse à tona de uma forma tão linda, tão leve, tão divertida, quanto, de fato, para mim hoje está sendo aprender o inglês, o fluir das palavras. Eu já leio muita coisa em inglês, eu já, né, estudo muitas coisas do Access, praticamente o nosso material de referência, né, que é o material do pré-requisito para a CF, que é o caminho que eu estou trilhando, é em inglês. Então, essa intimidade, ela vem a partir da permissão, da vulnerabilidade, da confiança. E aí, hoje, Norma, eu publiquei agora há pouco, minutinhos antes da gente entrar, acho que não deu tempo nem de ninguém ler, um post com a seguinte pergunta: o que você pode pedir hoje, que nunca, 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 nunca pediu antes? Que tal começar a pedir mais e mais todos os dias? Como seria se tornar verdadeiramente uma Maria Pidona oficial? Então, pessoal, para quem está chegando agora, Marias Pidonas nos Negócios, hoje é uma imersão que ocorre algumas edições ao ano com convidados, onde facilitamos ferramentas de Access Conscious, direcionando a criação de um negócio mais leve e divertido. Nós teremos essa imersão em Janga Paulista, em Pernambuco. Criação de Gelise Norma Sueli. E para o mundo. E está disponível para todo mundo, porque vai ser presencial e online. Norma, como é que está o coração? Porque hoje a Elisa falou, né? E tem esse espaço aí daquilo que você nunca, nunca tinha pedido antes. E eu lembro da sua, do seu recebimento, quando, em vez de te responder a mensagem por texto, eu peguei o telefone, catei o telefone e te liguei. E em seguida a gente marcou um Zoom, assim, ao vivo e a cores. Como foi esse processo todo, esse costurar todo, para a gente chegar hoje e divulgar, começar a colocar a nossa agenda da Caravana da Consciência à disposição de quem está em Pernambuco, de quem está em João Pessoa, Paraíba, Natal, Fortaleza, Piauí, Ceará, todo o Nordeste e o mundo, porque vai ser online também algumas atividades. Como é que está o coração? O que a gente pode compartilhar com esse povo lindo hoje? Ai, tá assim, eu estou super feliz, né? Porque os conectores realmente, e o conector, né, nesse processo todo, nos trouxe, né, a felicidade da gente ter um espaço maravilhoso, que é numa faculdade de saúde. Então, eu acho que o recado do universo é a abertura, né? A abertura, o momento de nós estarmos prontas para levar a mensagem desse livro. E não é só para os neurodivergentes, é para toda pessoa que muitas vezes esquece de olhar para si mesmo, de cuidar de si mesmo. E nós, mulheres, fazemos muito isso. Cuidamos de todo mundo, menos de nós mesmos. Né? Então, assim, sim, mas especialmente essa voz no mundo que ele traz, no convite, a gentileza e a gratidão, né? a nós mesmos, ao corpo, ao nosso próprio corpo, ao reconhecimento de nossa energia, ao reconhecimento de sermos seres infinitos. Né? Porque quando você começou a falar do neurodivergente, me veio a questão da percepção, né? Porque, imagina, nós vivemos em 3 dimensões, nosso cérebro está em 3 dimensões, mas nós somos seres infinitos. E literalmente, se nós estamos de potencial infinito.
E o neurodivergente é, acima de tudo, isso nessa percepção, né? Na percepção que ele tem, que ele está incluído no todo, como todos nós. Mas ele percebe com muito mais facilidade. Lembra no exemplo, quando você colocou o exemplo de, já pensou, aliás, é até uma pergunta, né? De você ter a percepção a 13 quilômetros, se eu não me engano, foi 13 quilômetros, no meio assim. Quilômetros ao nosso redor. Geralmente, a pessoa que tem toque, TDAH, né, a gente está consciente energeticamente de até 13 mil quilômetros ao nosso redor. Imagina. Seja bem então, assim, Mara. Então, imagina que percepção. E todos nós temos, só que nosso cérebro, a percepção é na terceira dimensão, mas não exclui a que nós estamos contidas nele também, porque somos seres infinitos. E foi isso que toda essa maratona assim, de 30 dias, que eu tenho imensa gratidão a você por isso, foi o que me trouxe com muita facilidade, alegria e glória, literalmente. Não é? Reconhecer esse ser infinito, reconhecer essa energia, que nesse livro eu já tinha percebido e nem sabia que tinha. Mas hoje eu fico feliz com isso, sabe? Porque é isso que faz mesmo. Nossa percepção não alcança tudo. E muitas vezes vai ficar nisso mesmo. Tá tudo bem. O que importa não é você interpretar, não é você querer saber como é. Você apenas sentir estar presente. E isso é que esse livro me traz com facilidade, alegria e glória, né? Isso é muito bom. E eu tenho muita gratidão por isso. E o fato de nós estarmos aqui levando a contribuição desse livro para o mundo, especialmente de uma forma transliterada, né? Sim. E me trouxe até lição com relação a isso. Hoje eu venho me perguntando, universo, como posso ser mais transliterada? Como posso ser mais transliterada? Jogando para o universo, né? E trazer essa possibilidade de outras pessoas acessarem em qualquer lugar do mundo que falem, né, que recebem do idioma inglês, também para mim fragiliza, né? Isso é o que é verdadeiro para mim nesse momento. É honrar também os meus facilitadores de Access, porque eu não tenho facilitadores apenas brasileiros e no idioma português. A gente tem facilitadores em espanhol, assim, pessoas que foram muita contribuição com as quais eu já fiz classes, né? E o ano passado eu fui host de duas pessoas, duas grandes facilitadoras que estão há muito tempo no Access, que é a Diva Dias, que é a criadora dessa especialidade X-Men junto com o Gary Douglas, e também a Lale Hancock, que também é americana, que está, né, há muito tempo no Access, e que a gente chegou a gravar live, que tinha, né, a Fernanda Matéria, que também honro demais, porque sempre que tem uma conexão com essas pessoas que são em outro idioma, ela é a nossa tradutora, ela está sempre contribuindo com as traduções, como a Norma Forastieri também. Então, honrar os tradutores, honrar os facilitadores, honrar o próprio Access, colocar essa segunda edição e em inglês é um presente para mim, em primeiro lugar. E aí esse presente, né, que criou pernas e asas, que eu falo assim, o livro não é mais meu, o livro agora é do mundo, né? E ele ser do mundo significa que mais pessoas vão poder acessar, que sim, elas podem ter um potencial infinito. E quando a gente está falando de potencial infinito, nós estamos falando de perceber, saber, ser e receber infinitamente aquilo que eu sou, aquilo que eu posso ser, aquilo que eu gostaria de ser, aquilo que eu estou me tornando. Então, essa primeira palestra vai ser uma atividade que começa como palestra falando sobre saúde mental e o potencial infinito para mentes inquietas, ou seja, todo mundo hoje tem uma mente inquieta, porque nós estamos na era da informação, a velocidade do espaço, né? E também para os neurodiversos, que é com o público que também eu tenho uma linguagem muito única e muito íntima por fazer parte dessas possibilidades infinitas que a Access nos trouxeram. E esse livro, E Se Ser Diferente por uma Potência e Não um Erro, ele é um divisor também de águas para tudo aquilo
que eu estava buscando saber mais de mim e quando eu comecei a liberar tudo que eu não era. Então a gente acaba tentando se encaixar. Então eu era rápida demais, ficava mais lerda para poder me encaixar com determinadas situações. Tinha uma percepção muito aguçada de forma energética e considerava aquilo uma coisa de loucura. Como assim? Eu tô ficando louca, né? As pessoas olham uma árvore, eu até brinco, as pessoas olham uma árvore e elas enxergam o 3D, que é o que você acabou de falar. A árvore, as folhas, né? Eu olho para uma árvore, eu sinto o subsolo, a água que está correndo dentro dela, o cheiro das folhas verdes, o cheiro das folhas secas, a água que ali armazenou através da chuva, o cheiro da chuva. Então, é um desdobramento tão grande da percepção energética que esconder, guardar, encapsular essa percepção só para mim é um desserviço ao planeta Terra. Então, quando eu falei, peraí, eu estou desserviço. Se eu cheguei aqui com todas essas capacidades e essas habilidades, o que mais eu posso ser? Aonde mais eu posso ir? Com quem mais eu posso falar? Com quem mais eu posso compartilhar? Então, a norma vem sendo esse presente, primeiro, por conta dessa possibilidade de a gente levar para as faculdades. Por que faculdades? Porque a FASUP, que é essa primeira faculdade que a gente vai fazer a palestra no dia 18, também é uma faculdade que tem o curso de Direito. E o direito, né, o que ele tem a ver com a Gelisa? Primeiro, a gente tem essa questão da justiça, né, daquilo que é verdadeiro para nós, enfim, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. A gente tem até uma live que a gente falou muito sobre isso, eu e a Norma. Mas a OAB Nacional, para quem não sabe, em 2018 lançou a Cartilha da Saúde Mental. E nessa Cartilha da Saúde Mental, ela trouxe de uma forma muito concisa, muito clara, o que é o transtorno de ansiedade generalizado, que é a famosa TAG. Ela trouxe o que é exatamente a síndrome de burnout, dessa realidade contextual, como isso funciona, como isso realmente impacta a vida das pessoas. Ela trouxe índices, por exemplo, de estatísticas de suicídio dentro da área dos profissionais de direito no Brasil, por isso a OAB Nacional. Só que ela veio levantando todas essas informações para esclarecer e informar e conscientizar apenas o meio jurídico. O meio jurídico teve acesso a essas informações. E, ao final dessa cartilha, eles colocam como as práticas do autocuidado, que a Norma acabou de falar, e indicando yoga, meditação e barras de axis. Em 2018, barras de axis estava apenas começando no Brasil, porque chegou em 2015, quando nós tivemos a primeira turma de primeiros facilitadores certificados internacionalmente para o Access Consciousness, onde fez parte Norma Forastieri, Simone Arantes, Patrícia Gonçalves, Robson Sereno, dentre outros. Foram apenas 7, se eu não me engano. Dos quais eu tive contato, fui aluna, participei de classes, expandi o meu mundo, expandi o mundo de outras pessoas. Patrícia Gonçalves, por exemplo, foi a primeira facilitadora que veio facilitar o primeiro aprofundamento em Palmas Tocantins. E abre parêntese, Norma, mais surpresas. Nós estaremos juntas hoje às 8 horas da noite. Patrícia Gonçalves é uma das minhas convidadas especiais desse domingo e que topou a gente bater um papo sobre o perceber, saber, ser e receber mais. Então, quando a gente coloca toda essa relevância em relação à OAB Nacional e a contribuição que foi essa cartilha, principalmente no meu ano lá de 2017 para 2018, a Norma conseguiu também, através dessa escolha dela, de criarmos uma palestra dentro da seccional da OAB. Isso também em Pernambuco, em Paulista. Só que, dentro da OAB, para o número de convidados e pessoas que já escolheram estar com a gente, ficou pequeno. Então, agora a gente vai voltar no dia seguinte, que é no dia 19, essa palestra para a OAB, também dentro do auditório da FASUP. Então, gente, é assim, o que está guardado aí para gente Gelisa, em Paulista? Essa vai ser no auditório da Uninasal, a da OAB. A FASUP, Opa! Olha só que delícia. a FASUP
vai ser no dia 18. O da OAB na Uninastal é dia 19. Ou seja, duas faculdades diferentes, incluindo a OAB. Ou Exato. seja, o maior e mais grandioso do que nós estávamos, de fato, escolhendo. O que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais? Então, pessoal, colocar aquilo que para a gente faz sentido, aquilo que é verdadeiro para a gente. Seja bem-vinda, Priscila! Priscila, estou chegando em Pernambuco! Contagem regressiva há algumas semanas já, né? E colocar a nossa voz no mundo é esse espaço de escolher e agir em prol daquilo que a gente quer que, de fato, se materialize, se fisicalize. E que em Axis a gente fala atualização. Por quê? Porque a gente está co-criando com o universo e ele está atualizando através das nossas escolhas, os nossos pedidos, é aquilo que nós estamos dispostos a receber. Falando desse movimento, né? Dessa pergunta, o que você pode pedir hoje que nunca pediu antes? Que tal começar a pedir mais e mais todos os dias? Tem uma partezinha que eu quero deixar também disponível para o mundo aqui junto com a Norma, que é o parágrafo da página 53. Norma, parei de me julgar a pessoa inadequada, totalmente errada, e comecei a receber quem sou em essência. Ou seja, um ser infinito com um corpo na Terra. Compreendendo que o meu cérebro funcionava diferente e que tinha capacidades e habilidades além da minha imaginação com meu corpo e que sequer estava consciente disso antes de iniciar o caminho para sair do piloto automático da sobrevivência, daquele lugar que não era mesmo o meu, que não acrescentava diversão ou qualquer tipo de facilidade. Aprendi que existe um espaço de facilidade e comecei a pedir por ele todos os dias. Afinal de contas, peça e receberás é uma lei universal e que quando você pede, geralmente nunca vai aparecer do jeito que está pedindo. Sempre aparece de uma outra forma, porém muito mais grandioso se você permitir, perceber e receber. Então, por que eu quis ler esse parágrafo? Ele está aberto aqui na minha frente, né? O livro físico é esse aqui, Se Ser Diferente por uma Potência e não um erro. Eba, os irmãozinhos aqui se encontrando, né? O da Norma já está autografado, ela já recebeu dela autografada há um tempo atrás, e que, na verdade, quando a gente está falando aqui das palestras do dia 18 e dia 19, né, para as faculdades, para o público da OAB, a gente fez um pedido. Aonde a gente pode levar essa palestra? E agora isso cresceu. A Norma acabou de falar o que está escrito aqui. E como seria se você pudesse começar a escrever o que você deseja? Priscila, já estou com o corpo vibrando para prestigiar isso. Vai ser uma alegria te ter aqui. Bora criar. Estou vendo aqui em Carpina também um momento com a seccional daqui. E escolho o meu livro físico também. Então, teremos o livro físico, o lançamento, né, dentro da palestra, com sessão de autógrafo e tudo mais, o que mais é possível. Mas o mais importante disso tudo é que, na verdade, a gente está falando de identidade. E quando a Norma coloca ser infinito, é um ser que ele pode e deve ser quem ele veio para ser. Então, me colocar nessa disposição de escritora, de facilitadora, de mentora da Imersão Marias Pidonas, por exemplo, que também existe uma mentoria especificamente sobre isso, e é esses 30 dias que a Norma acabou de falar, que o mundo dela não é mais o mesmo. É a gente trazer para a gente aquilo que a gente de verdade quer ver no mundo. Então, o que vocês gostariam de ver no mundo hoje? E se fosse um momento apenas de refletir nessa pergunta? Não é para você responder. Só pergunte. O que meu ser gostaria de ver no mundo? Não é a sua mente, não é o seu coração, não são seus sentimentos, pensamentos, emoções que vão criar isso. É o que o seu ser de verdade deseja. Então, o que o seu ser de verdade deseja? O que seu ser de verdade gostaria de ver no mundo que você, só você,
tem as suas próprias capacidades e habilidades para trazer isso para o mundo. Quando eu me fiz essa pergunta, Norma, e colocando, né, essa escolha na segunda-feira, porque foi algo assim muito surreal. Eu já tinha o livro traduzido para o inglês, estudando o próprio inglês, eu fiz isso, então eu já tinha todo o manuscrito em inglês, e em menos de 72 horas, esse livro já estava pronto, com o arquivo diagramado para KDP, que é a plataforma que a gente sobe para a Amazon. Em 72 horas ele estava disponível já com o link de compra que eu vou divulgar a partir de 00h01 do dia 12. Meu convite é para a gente não dormir, tá? A partir de terça-feira, 001 minuto do dia 13, que foi o dia que eu nasci, 13 de abril, então 13 de agosto é a data do segundo livro, do meu segundo filho, né? Beijo para a mamãe que está aqui, representando ela e meu pai também. Minha mãe participando aqui dessa live grandiosa. Ela não sabe disso. Mãe, vai ser terça-feira, tá? Vem mais um livro aí e agora é em inglês. Então, que esse presente que foi vir para a Terra seja celebrado a cada 10 segundos. Nós temos um corpo. Sim. Nós recebemos um corpo. Que presente é esse de estar encarnado? Que presente é esse? Essa encarnação. Então, se cada momento a gente tiver... O Paulo está perguntando qual o livro. Paulo, em português, é este o livro. E se ser diferente for uma potência e não um erro? Em inglês, ele vai ser lançado na terça-feira. What if being different is a power, not and a mistake? A Gelisa está treinando o inglês ainda, tá, gente? Mas sai já o título do livro e o que se requer para que eu seja ainda mais transliterada, porque eu estou estudando o inglês e agora trazer para quem possa consumir, se degustar, se presentear com todas as ferramentas. Esse livro ele é composto por 10 capítulos. Cada capítulo desse livro traz para você inúmeras ferramentas de Axis. E em todos os capítulos, eu fiz questão de honrar também o criador de Axis, Gary Douglas. No início do livro, eu trago um ponto de vista sobre quem são as pessoas, né, as crianças X-Men, consideradas pelo Gary Douglas, pessoas que possuem capacidades e habilidades únicas, potentes, por conta do potencial de consciência que nós temos, pelo potencial de criatividade que nós temos. Não é um erro ser TDAH. É um presente estar na Terra com todas essas habilidades. Que me permite escrever, que me permite brincar, que me permite desenhar, que me permite facilitar, que me permite mentorar, que me permite um monte de coisa. Dentro de um dia de 24 horas, a gente constrói 72 horas de produtividade. E outro dia a Norma acompanhou, né? A Gelisa teve que dar uma pausa, porque o corpo físico não estava acompanhando exatamente a evolução, a expansão de consciência do ser Gelisa. Então, esse autocuidado, esse carinho, essa gentileza com o nosso ser, existe lá no capítulo 10, o plano G da vida. O que é o plano G da vida? Não é o plano G da Gelisa, é o plano G de gratidão, de generosidade e gentileza. Eu tive que aprender a ser isso comigo, tá? Eu tive que aprender a ser gentil comigo, porque eu era gentil primeiro com as outras pessoas. E me deixava em segundo plano. Eu era generosa com as outras pessoas. E me colocava em 13º, 50º lugar. Então, trazer para vocês essas informações de uma forma simples. A minha escrita é uma escrita envolvente, é uma escrita clara. É um livro com menos de 130 páginas. Eu acho que tem 130, vamos ver agora. Exatamente com o pós-fácil. E o pós-fácil foi escrito pela minha amiga Adriana Jovelina. Página 133. Ó, 33, mãe. Minha mãe já sabe que 33 também é um número bem representativo aqui, energeticamente, no meu mundo, né? E desse livro, eu coloquei também para vocês, quem se interessar por esses assuntos sobre potencialidade, sobre criatividade, nós temos aqui, vocês
ensinaria um peixe a subir em uma árvore, escrito por Gary Douglas, Anne Maxwell e Dr. Denry, que são 3 maravilhosos do Access Consciousness. A gente tem a Temple Grandin, que escreveu O Cérebro Autista, pensando através de espectro. Nós temos os Pensamentos Secretos das Mulheres de Sucesso, que qualquer Maria Pidona oficial não pode deixar de ler esse livro, porque vai trazer mais compreensão ainda sobre ela, o potencial dela e as ferramentas Peça e Receberás do Access. Então, meninas, Os Pensamentos Secretos das Mulheres de Sucesso. Esse livro é fantástico. Criando Após o Abuso, da doutora Lisa Coney, Saindo das Dívidas com Alegria, da Simone Milazzo, Sendo Você, Mudando o Mundo, Autoestima como Hábito, da Gislene Izquierdo, e também Acho que Sou Autista, Os Primeiros Passos para Adultos no Espectro, do Lucas. Ele é psiquiatra e também escritor. E ainda um livro maravilhoso, que é O Poder da Autoestima, Faça as Pazes com o Coração, que é do Robson Renush. Então, a Gelisa leu muita coisa, a Gelisa aprendeu muita coisa até chegar neste livro. Quando eu publiquei esse livro, eu tinha 44 anos. Eu comecei a escrevê-lo quando eu tinha 41. Aonde eu comecei a escrever? Na minha cabeça, tá? Ele viveu energeticamente 3 anos na minha cabeça. Mas quando eu sentei, coloquei a bunda na cadeira para começar a criá-lo de forma material, foram 90 dias. Do início à publicação, ao lançamento, ao best-seller. E aí, na terça-feira, a gente vai viver isso tudo de novo. De forma diferente, mas divertida agora, em inglês. Transliteradamente. Então, esse livro tem uma coisa, assim, que para mim, ele, na minha percepção, né, da energia dele, e foi uma palavra-chave, assim, para mim, quando eu li ele pela primeira vez, a primeira coisa é a palavra gratidão, né? Porque a gratidão é uma das maiores frequências energéticas conhecida pelo homem. Né? Não só a palavra, como a energia que ela expressa, que ela traz e que ela convida. E o que é mais interessante ainda é que você faz o convite à prática. O que adianta termos tantas ferramentas, né? Principalmente os praticantes de barras de Axis. Isso me encantou nesse livro. O convite à prática, trazer a consciência, a generosidade, a vida de uma forma geral. Porque quando você honra seu corpo, né? Quando você honra o cuidado com você está honrando a vida e está trazendo essa ferramenta, esse kit de ferramenta que nós temos para a prática. Então, assim, isso é muito importante, porque quantos facilitadores, quantos praticantes de barras estão hoje sem fazer aquilo que aprendeu, não é? Quantas pessoas podem ajudar suas famílias? Eu falo um presente hoje. Essa parte da gratidão, né? E eu falei muito aqui hoje sobre honra, de honrar os meus facilitadores, de honrar aquilo que a vida me entregou, de honrar os meus pais, de honrar aquilo que eu aprendi. E às vezes a gente tem situações que lá atrás eu jamais imaginava que existia na Terra ferramentas como a de Access, que são ferramentas energéticas. Só que a gente tem que lembrar que tudo que é físico hoje, materializado na nossa vida, existiu primeiro de forma energética. Porque o pensamento, ele é energia. A escolha, né? O poder da escolha, ele é energia. Sim. E eu não posso deixar de abrir também um grande parêntese aqui nessa live hoje para trazer a escolha do dia 13, ela está relacionada ao dia do meu aniversário, que é 13 de abril, a data, né, número 13. O dia 13 de novembro foi quando a gente lançou o primeiro livro em português. O prefácio foi escrito pela Simone Arantes e o Leonardo Felizardo. Doutora Simone Arantes é tradutora do Access Oficial, é facilitadora certificada de Access Consciousness, está se formando em nutrição. Tem muitas informações dentro do meu livro acerca das atividades que eu compartilhei com ela. Chegamos a co-facilitar a mentoria Sua Vida Extraordinária, que está dando origem ao livro de exercícios agora, que vai ser lançado também, né? Em algum momento aí para frente. E essa parte da gratidão foi uma contribuição, um presente na minha vida, que realmente
quem entregou isso. Dessa forma que também a Norma pôde receber através do livro, é a doutora Simone Arantes. Amanhã é aniversário dela. Então, como seria, né, nesse momento, dizer, olha, esse presente de publicar dia 13 é um presente para o dia do aniversário dessa linda amiga, querida, facilitadora, e que a gente tem uma série de atividades juntas que foram compartilhadas em YouTube, que foram compartilhadas em Instagram. E esse processo da gratidão de forma genuína foi algo que eu aprendi e recebi, e só posso compartilhar com a minha voz, porque houve uma outra voz antes da minha, chamada Simone Arantes. Então, Norma, esse espaço da gratidão, a gente já conversou sobre isso em outras lives também. Isso veio da pandemia, isso veio de um processo de muita escolha da Gelisa com a Gelisa. A gente sempre fala, né, que o escritor ele não escreve com 4 cabeças junto. Ele escreve com a cabeça dele e depois ele vai mostrar isso para alguém. Então, a gente tem muitos momentos em que a gente está ali, a gente com a gente mesmo, o tempo inteiro. Isso é um aprendizado. Porque quem é que se faz companhia, pelo menos em 10 minutos, 15 minutos de silêncio todos os dias, só você com você. Você sem celular, você sem ninguém perto de você, você sem pensamentos dominadores, controladores. Então, essa habilidade que eu venho desenvolvendo com mais direcionamento para os livros, que é a escrita de livros, porque a escrita já está presente na minha vida em outras áreas, é esse presente que a Norma está falando. E se eu não paro para escrever 3 coisas que eu sou grata de manhã, 3 coisas que eu sou grata à tarde, 3 coisas que eu sou grata à noite, quando chega a noite, eu olho para aquele dia que eu não escrevi, que eu não dei essas pausas de 5 minutos, 3 minutos, para escrever e jogar essa informação para o meu subconsciente, eu não durmo da mesma maneira. Então, quando a gente fala de como seria você começar a fazer perguntas todos os dias, mas no outro dia você perceber que algo que chegou na sua vida é aquilo que você pediu e nunca vai chegar do jeito que você está pedindo. Foi engraçado, porque outro dia eu gravei lá em maio uma live com outra colega best-seller escritora e mentora também de escritores, a Luciana Causabon. E ontem eu recebi uma mensagem no meu Instagram da Charlene Plautz, que é outra escritora, que já tem um livro lançado, e nós batemos um papo durante 1 hora e meia. Isso já criou tantas outras possibilidades. Então, a gente está presente. Por quê? A Norma está aqui e nós estamos com uma agenda programada para Janga a Jampa. Quando eu chegar em Pernambuco, eu já estava na escolha da gente ir até João Pessoa. E aí a Charlene disse, vem até Fortaleza. Ou, se você não puder vir a Fortaleza, eu vou ver como é que eu faço para chegar e ir até você também. Então, Charlene, muito obrigada, tá? Porque você é um dos presentes que o universo nos enviou e que sim, nós já estávamos pedindo por isso. Por quê? Para quantas mais pessoas a gente pode falar? Quem está disposto a receber o que a gente tem para entregar? O quanto as pessoas estão pedindo por melhoria nas suas próprias vidas, porque elas querem sim ver um mundo melhor, ver um mundo mais leve, ver um mundo mais próspero, ver pessoas com mais alegria. Gente, é muito mais fácil você encontrar tristeza na rua do que felicidade. E se você fosse mais uma das pessoas que falasse, não, eu não escolho tristeza. Aonde está a alegria desse dia? E olhar para isso. Olhar para onde está a alegria. Porque sempre vai estar disponível todas as energias, todas as possibilidades. Mas qual possibilidade você escolhe criar que vai estar também em ressonância, congruência com aquilo que no mundo? Quando a Norma escreveu essa mensagem lá no dia 15 de abril, eu também já estava pedindo por pessoas que pudessem receber o presente que esse livro é, conectar outras pessoas que podem receber desse livro, que as pessoas possam saber que Axis existe, que Axis existe na minha vida da forma que eu escrevi nos 10 capítulos,
e que todo mundo pode. Se a Gelisa pode, todo mundo pode. Não são as nossas condições que criam as nossas vidas. E se a partir de agora fossem as nossas atitudes, se a partir de agora fossem as nossas escolhas. É isso, é acordar e escolher isso todo dia. Porque se você não acordar escolhendo isso todo dia, você vai funcionar como você já funcionava. E a gente está falando do modo de funcionar. A gente está falando de hábitos que você constrói. E construir hábitos requer, primeira coisa, gratidão. É o que a Norma já colocou aqui. E na imersão das Marias Cuidonas, que geralmente, né, a gente está falando aqui que pode ser de 4 horas, no máximo até 4 horas, porque 4 horas eu tenho isso já pelo Axis, né? Em relação às ferramentas que a gente entrega. E se para você, que está nos ouvindo agora, receber de você fosse simplesmente começar a perguntar o que eu verdadeiramente gostaria de ver no mundo. E não responda. Se permita receber do universo e ele co-criar com você, porque o universo está às nossas costas o tempo inteiro. Não é porque você foi dormir que você está sozinho. Eu nunca estou sozinho. Eu não ando só. E agora eu vou para o Nordeste. Com certeza. Trazendo esse então, exemplo, trazendo esse exemplo, trazendo o convite e o que é mais importante, sendo a energia. Sendo a e energia. nós do Axis sabemos a importância de ser a energia. Ser Não é? a energia. Ainda que cada um no seu patamar, da sua forma e da sua maneira, Dá um beijo né? para a Mas Vivian Pires, porque ontem foi aniversário dela também, então a gente está falando de aniversário da Simone Arantes, vou falar também do aniversário da Vivian Pires. Vivian Pires. E tem um papel, assim, presente grandioso para o universo por conta das barras no mundo. Foi quem conectou o Brasil inteiro dentro dessa possibilidade. Então, Vivian Pires, parabéns para você. Desculpa, Norma, ter te interrompido. Mas vamos lá, vamos voltar. Mas foi ótimo, valeu muito a pena, com certeza. E ela que seja muito bem-vinda. Sim, e é isso que eu acho a coisa mais importante, sabe? E eu acho que você trouxe isso para mim, assim, de uma forma leve, do jeito que você é, não é? Esse exercício, essa prática, esse convite, e quem você se tornou, e quem você escolhe ser todos os dias, né? E que nós possamos, né, receber desse convite, esse livro maravilhoso traz, que ele tem, assim, eu tenho uma relação com ele muito grata, né, porque foi com ele que eu nem sabia que estava percebendo as energias. E está tudo certo. Ele disse, hello, Norma! Hello, baby! Acho que ficou impresso, né, é a energia, a impressão digital única, né, de cada coisa, de cada entidade, de cada ser. E isso você traz com muita propriedade, porque você realmente se tornou e escolhe ser todos os dias. E esse convite maravilhoso para nós que somos de Barras, praticar, sabe? Ai, meu Deus, isso não tem preço, sabe? Como eu fico feliz com tudo isso. E como eu agradeço por dar coragem de falar com você, né? Que foi maravilhoso também. E simbora, moça. Se prepare, estamos prontas aqui. Claro, claro. E eu fico muito grata porque é quase que semanalmente eu recebo mensagem de alguém que está lendo o livro, que me pede indicações, né, de pessoas para correr barras, porque quer conhecer, quer saber o que é pela primeira vez. Essa semana eu tive uma fisioterapeuta que entrou em contato, ela é de Curitiba, e aí ela colocou lá na mensagem: eu tenho um marido TDAH, eu tenho um filho de 13 anos TDAH e autista, e eu tenho uma filha de 24 anos bipolar. E se nós começássemos a perceber que tudo aquilo que o universo nos entrega é porque, de alguma forma, a gente já tem também dentro de nós como lidar com aquilo. Então, falar de potencial infinito com esse cuidado
sobre a saúde mental e principalmente colocando foco nos milagres, nos presentes, nas possibilidades, na alegria de ser, na gratidão de ser a alegria que você é, que cada um de nós pode ser nesse mundo, é uma escolha, é um dos meus alvos. Então, Norma, em poucas semanas nós estaremos brincando aí, em Pernambuco, em vários lugares e com várias pessoas. E eu sou muito grata pelo convite, eu sou muito grata pelos presentes. E o que mais é possível agora? E eu convido a todos e todas que puderem participar deste lançamento na terça-feira, estejam com a gente. O livro vai custar menos de R$ 5 para que todo mundo possa acessá-lo, independente daquilo que você já sabe, daquilo que você já é. Pode haver contribuições lá dentro. Se essa informação está chegando para você agora, em algum lugar, neste momento, o livro pode ter algo que para você seja uma pergunta, seja uma frase que eu, como escritora, tenha falado. Mas se aquilo chegou até você, é o universo te convidando para algo a mais. É um plus nas nossas vidas. Este livro é um plus nas nossas vidas. É isso, pessoas lindas. Como também tem, né, essa dinâmica hoje, que eu vou ter várias pessoas aí que a gente está comunicando esse livro. Eu também vou voltar para os meus bastidores, que eu tenho 1.500 pessoas ainda para avisar do lançamento até chegar à meia-noite de segunda-feira. E quem mais puder convidar e quem mais compartilhar, vai acompanhando aqui no Instagram. A gente vai estar disponibilizando o link aqui no Instagram para esse acesso. E eu conto para que, com a contribuição de todos vocês, para que da mesma forma que nós fizemos em novembro com o livro em português, a gente também agora consiga colocar esse livro no ranking da Amazon em primeiro lugar, como o livro mais vendido na terça-feira em inglês. Eu escolho isso. Tudo na vida vem a nós, com muita facilidade, alegria e glória. Perfeito. Um beijo a todas e todos que participaram também dessa live. Obrigado, Norma, que mais é possível. Bem grata, super grata. E, babies, qualquer momento eu estou voltando por aqui ainda hoje. Tchau, tchau. Beijos, gratidão a todos. Valeu. Pessoal.